Hoje vamos falar sobre filmes. Filmes que têm a ver com física, mas eu não estou falando sobre documentários. Eu estou falando sobre filmes que você assiste e acontecem coisas, tem ação, filmes de terror, tudo isso. Mas filmes que especificamente são interessantes para físicos. Claro que essa lista é puramente subjetiva, é a minha lista. Outros físicos talvez preferem outros filmes que têm a ver com física. Eu fiz uma lista com todos os filmes que eu conheço que têm a ver com física e escolhi os 5 melhores e com isso eu digo bem-vindo a massagens cerebrais. Vamos começar com um filme que talvez umas pessoas mais botaram no primeiro lugar de uma lista desse tipo. E isso é Interstellar. Interstellar é um filme do diretor Christopher Nolan, que fez muitos filmes bem épicos. Interstellar é um filme grande, em que realmente acontece muita coisa e que conta uma história sobre a humanidade no futuro. Um filme de ficção científica de um nível de produção altíssimo. Esse filme começa na Terra. E a ideia é que a Terra está num cenário meio apocalíptico. Por razões não bem definidas ou explicadas, a humanidade tem um problema muito grande em produzir suficiente comida e a Terra é um planeta que está basicamente morrendo. A história segue de um fazendeiro que, por razões aqui não tão relevantes, acaba de virar um astronauta porque apareceu um buraco minhoca perto de Saturno e o protagonista, juntos com um time, entra nesse buraco minhoca e a ordem é achar uma nova planeta em qual a humanidade pode viver. Juntos com essa história é contada a história pessoal do astronauta e eu vou tentar, nessa lista, em geral, não fazer spoilers. E por isso eu vou deixar isso tudo nesse lugar. Agora eu tenho que dizer que esse filme é bem famoso. Se você ainda não assistiu esse filme, você também pode assistir o filme agora, porque vale a pena. Mas eu tento limitar do que eu estou falando do filme para coisas que não estragam o divertimento. Uma coisa que é muito legal sobre esse filme é o jeito como esse filme escolhe de ilustrar os objetos de física que aparecem. Por exemplo, tem um buraco minhoca, que vocês podem ver aqui, e isso seria realmente o jeito como um buraco minhoca aparece, se a gente conseguiria ver um. Parece um pouquinho como uma lente, né? Seria um túnel para um outro lugar no nosso universo. Também nesse filme aparece um buraco negro, e o buraco negro é ilustrado exatamente na maneira como as equações da relatividade geral de Albert Einstein dizem que um buraco negro deve ser. E hoje em dia a gente sabe que isso é verdade porque a gente já viu um buraco negro. Tem uma razão porque esse filme é tão bom em ilustrar fenômenos de física. E isso é que o Christopher Nolan desenvolveu esse filme juntos com Kip Thorne, um físico que também ganhou o prêmio Nobel. E Kip Thorne falou que ele só quer fazer esse projeto se todas as ideias malucas desse filme saem teorias de física e da física de verdade, sem inclusões de imaginação de um diretor. E isso dá realmente para ver, não só quando a gente olha no buraco minhoca desse filme, ou quando a gente olha no buraco negro nesse filme. Um fenômeno que é muito legal integrado nesse filme é a dilatação de tempo.
Quando a gente está perto de um centro de gravidade, o tempo passa mais devagar. E isso significa que as pessoas numa planeta como nessa cena no filme, nessa planeta oceânica, quando as pessoas estão nesse planeta, eles estão lá no filme só por alguns minutos, uma meia hora, não sei mais o que. Mas lá em cima tem um astronauta controlando a nave espacial e eles voltam. Para eles só passaram uns minutos, uma meia hora, mas para o astronauta lá em cima passaram 23 anos. Eu gosto muito que esse conceito foi implementado tão bem nesse filme. Mais uma coisa que é muito legal nesse filme, talvez a coisa mais legal nesse filme, é que o filme brinca com o fato que existe uma incompatibilidade entre a mecânica quântica e a relatividade. Na verdade, a solução para os problemas da humanidade tem a ver nesse filme com a solução desse enigma fundamental da física. E isso é absolutamente maravilhoso. E dentro do filme, as ideias que você consegue ver sempre se relacionam para conceitos que físicos conhecem que tentam unificar essas teorias. Especificamente para aquelas pessoas que já assistiram o filme, vocês lembram dessa cena? Os problemas entre a mecânica quântica e a relatividade ficam especificamente aparentes quando a gente fala sobre buracos negros. E por isso eu acho absolutamente maravilhoso como eles implementaram isso nesse filme. E para isso, esse filme entrou nessa lista no 5º lugar. Vamos para o 4º lugar. O 4º lugar é um filme muito pequeno. Então, essa lista tem 3 filmes muito pequenos e 2 filmes muito grandes. Então, esse é um filme bem pequeno que se chama Coherence. Coherence é de um diretor pouco conhecido, James Ward Burkett. A ideia do filme é o seguinte. E agora eu tenho que ficar com cuidado, porque esse é um filme onde spoilers realmente podem fazer mal. Um casal vai para um jantar na casa de amigos. E nesse dia passa uma cometa perto da Terra. A cometa não tem muita relevância, mas ele é usado como o objeto que cria o que acontece depois. E o que acontece depois é bem bizarro. Eu não vou fazer spoilers aqui, mas como esse filme entrou na lista dos melhores filmes de física? O filme toca decoerência e coerência na mecânica quântica. O filme escolhe uma interpretação da mecânica quântica como fosse a interpretação certa, a verdade. E depois ele faz uma brincadeira sobre uma possível implicação num evento extraordinário. E o filme é legal, é tipo filme de suspense, elementos de terror, o filme é misterioso. E esse filme é um pouco como outros filmes que também estão nessa lista. Então, isso é o 4º lugar. Eu não vou conseguir falar tanto desse filme como eu consegui falar sobre Interstellar, porque Interstellar é um filme enorme, com um monte de coisas acontecendo. E aqui eu não quero dar muitos spoilers, mas esse é o filme que chegou no meu 4º lugar dos melhores filmes de física de todos os tempos. Vamos para o 3º lugar. Time Crimes, em inglês, ou em português, Crimes Temporais, de 2007. Isso é um filme espanhol, de um diretor que se chama Nacho Vigalondo. E o filme é também um filme bem alternativo. Ele também cai nessa categoria de filmes onde tem uma cópia de Hollywood, que é Predestination, ou Predestinado, que é um filme, não é a mesma história, mas a ideia do filme básica é muito similar. E o diretor diz que ele foi inspirado de desenhos que se chamam Chronocops, que eu nunca assisti, então eu não posso dar uma opinião sobre isso.
Mas sobre o que é esse filme? Esse filme é sobre viagens de tempo. E viagens de tempo você sempre tem em filmes. A Volta de Futuro, por exemplo, dos anos 80, Exterminador do Futuro, um monte de filmes tem viagens do tempo. E quando você toca viagens de tempo, sempre aparecem problemas. Vocês talvez já escutaram esse paradoxo em qual uma pessoa volta no tempo, mata o pai dele e assim ele nunca pode ser nascido. O que acontece? Filmes diferentes tocaram esses desafios em jeitos diferentes, né? Cada filme tem uma filosofia diferente. Por exemplo, o Exterminador do Futuro, a primeira parte tem uma ideia em qual John Connor nunca teria nascido sem essa viagem do tempo, então o filme tem uma história autoconsistente. Significa que você nunca pode mudar o futuro, nunca pode mudar o passado, tudo tem que ser consistente em si. Isso é um jeito. Um outro jeito, no Exterminador do Futuro 2, é diferente. Nesse caso, eles conseguem mudar o futuro. E agora, dependendo do filme ou do seriado que você assiste, existem filosofias diferentes como diretores agora trabalham com um cenário desse tipo. Todos os filmes de viagens de tempo têm em comum que quando eles começam, a gente começa a se perguntar como funciona esse filme, como funciona o tempo nesse filme. E isso, para mim, como um físico, eu acho sempre muito interessante. Eu acho que Crimes Temporais é um filme que conseguiu atacar esse assunto na maneira mais legal possível. Também mais legal do que O Predestinado, que é um filme muito similar. Eu sugiro só assistir um desses dois filmes, porque eles são similares, como eu falei. Eu sugiro fortemente assistir Crimes Temporais. E com isso, eu espero que vocês vão se divertir com esse filme. E agora vamos para o segundo lugar dos filmes mais legais de todos os tempos da física. Oppenheimer, de Christopher Nolan de novo. Então eu já fiz um vídeo sobre Oppenheimer quando eu saí de cinema. E eu vou botar o link aqui. Mas Oppenheimer é um filme que realmente merece essa atenção. Eu acho que esse filme é melhor em termos de física do que Interstellar. Interstellar brinca mais com ideias da física. Eu não sei, mas a minha impressão foi que Oppenheimer também foi feito de Christopher Nolan, porque nas conversas com Kip Thorne, esse físico que ajudou com Interstellar, ele reparou o fogo em Kip Thorne, o fogo de ciência e como a ciência funciona. E provavelmente os dois tomaram um vinho ou dois e conversaram sobre a história de física. E na minha imaginação isso inspirou Christopher Nolan para fazer um filme biográfico sobre um físico. E ele caiu no Oppenheimer. Por que eu estou dizendo isso? Porque o filme mostra o processo de ciência de uma maneira maravilhosa. Agora eu quero dizer uma coisa, tem uma cena no filme que é terrível, isso é quando Oppenheimer bota veneno no maçã. Isso obviamente nunca aconteceu e nunca teria acontecido. Eu não sei porque esse filme fez essa merda, mas o resto do filme eu acho genial, lindo, mas não é o primeiro lugar. Eu falei no início que nessa lista tem dois filmes grandes, isso obviamente são os dois filmes de Christopher Nolan, Oppenheimer e Interstellar, e três filmes pequenos. Então, Coherence é um filme pequeno e Crimes Temporais também. Então, no primeiro lugar, é um filme bem pequeno. Um filme que eu adoro. Um filme que faz parte dos meus 10 filmes favoritos. E isso é Primer. Primer também é um filme de viagens de tempo, mas ele é bem diferente dos outros.
O diretor é Shane Carruth. E vocês conseguem ver nessa foto aqui, que é a foto que está no artigo de Wikipedia dele, que ele é um artista de verdade. Então esse filme é mais interessante e mais artístico do que os outros. Esse filme é um enigma. Você vai assistir esse filme, ele é muito bem feito, um filme pequeno, e depois você tem que resolver o que aconteceu. Eu estava pensando sobre botar aqui um diagrama que mostra o que aconteceu. Quando você entende o que aconteceu, você deve assistir o filme de novo e o filme vira melhor ainda. É uma obra de arte esse filme. Tem dois amigos, eles desenvolvem uma máquina de tempo e depois eles querem usar essa máquina de tempo para ficar rico com apostas. Isso é a história e a história é maravilhosa. Tá bom, então, isso foi o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, assina no meu canal e com isso eu digo até a próxima.